Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à correção da nossa atividade, tá? Acompanhem a agenda aí de vocês, peguem aí o livro, o caderno e vamos iniciar a nossa correção. Na sexta questão, nós temos aí um disco de cobre tem 80 centímetros de diâmetro. Lembra que o diâmetro é a distância de uma extremidade à outra da circunferência, né? Passando pelo centro, tá? Qual a área desse disco? No caso, um círculo. Para se determinar a área de um círculo, nós utilizamos a expressão πr ao quadrado, onde π vale aproximadamente 3,14 e r é o raio desse círculo, né? Nesse caso nós temos o diâmetro. Então o raio é a metade do diâmetro. A área será o valor de π, 3,14, vezes o raio, que é a metade do diâmetro, 40 ao quadrado. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, que dá 1.600. 1.600 vezes 3,14, 5.024 centímetros quadrados. Então, a área desse disco de cobre, né, é de 5.024 centímetros quadrados. Na sétima questão, considere o setor circular, nesse caso a região destacada, colorida aí de amarelo, na circunferência da figura. Se O é o centro do círculo e o segmento OA, que nesse caso é o raio, vale 8 centímetros, qual é a área desse setor circular? Né? Nós sabemos, turma, que a área do círculo completa vale πr ao quadrado. Mas isso na situação de ser o círculo completo, 360 graus. Né? Esse setorzinho aqui, que tem um ângulo central de 45 graus, ele representa quanto da circunferência? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. Né? Se a circunferência completa é 360 graus e nós só temos aqui 45 graus de uma parte do setor desse círculo, então nós vamos fazer o seguinte, ó. A área será 45 dividido por 360 vezes πr ao quadrado. Né? Se eu simplificar o 45 por 45, nós vamos ter 1, e 360 por 45 dá 8, vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que vale 8 ao quadrado. Tá? 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes 3,14 dá 200,96 dividido por 8. E 200,96 dividido por 8 dá 25,12 centímetros quadrados. Essa é a área desse setor circular, que representa 1/8 da circunferência. Então, sempre que vocês tiverem um setor circular, né, vocês podem se utilizar desse recurso para determinar qual é a fração que esse setor circular representa do total. Tá bom, turma? Na nona questão, qual é a área do setor circular colorido de amarelo na figura, tá? Ou seja, essa área aqui, tá bom? Nós temos um setor circular interno aqui, cujo ângulo é 60 graus, tá bom? Então, a área desse setor circular interno é 60 graus de 360 vezes πr ao quadrado, tá? Se a gente simplificar aqui, 60 por 60 dá 1, 360 por 60 dá 6.
Então, esse setor circular representa 1/6 da área do círculo, tá? Ou então que esse círculo foi dividido em 6 partes iguais. 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 3,14 dá 113,04 dividido por 6. E 113,4 dividido por 6 dá 18,84 centímetros quadrados, tá? Então, a área desse setor circular, ok, é de 18,84 centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área do setor amarelo, professor? Você calcula a área total, tá bom? Que é essa aqui, né? Na verdade, já foi calculada, 113,4, e o resultado diminui de 18,84, porque na verdade nós queremos a área dessa região amarela, tá? Diminuindo os dois, vocês terão aí a área em amarelo. Tá ok, pessoal? Na 11ª questão, um jardineiro cultiva suas plantas em um canteiro cuja forma é a da figura ao lado, em que parte é uma semicircunferência, né? Se a gente observar essa figura, esse canteiro, é composto de duas figuras. É composto da metade de uma circunferência, exatamente o que ele chamou de semicircunferência, e aqui nós temos um quadrado. Quadrado, professor? É. Nesse caso, o comprimento é 10 metros, e a largura ou altura aqui, se vocês observarem, é a subtração desses 15 metros menos os 5 metros do raio da semicircunferência. Então, 15 menos 5 que dá 10, né? Comprimento é igual à largura, então, na verdade, isso aqui é um quadrado, tá? Para cobrir todo o canteiro, ele calculou que precisaria comprar uma lona com 170 metros quadrados de área. Você pode afirmar que a área da lona é suficiente para cobrir esse canteiro? Bom, vamos calcular a área do canteiro, né? Vamos decompor o canteiro em duas figuras, calcular o valor de cada uma, somar e observar se esse resultado é maior ou menor que 170 metros quadrados, tá? Primeiro vamos calcular a área da semicircunferência. Como é a metade aí do círculo, né? Semicírculo no caso. Então nós vamos dividir a área por 2, tá bom? O valor de π é 3,14 vezes o raio, que vale 5 ao quadrado, dividido por 2. 5 ao quadrado dá 25, vezes 3,14 dá 78,5, dividido por 2. 78,5 dividido por 2 dá 39,25 centímetros quadrados. Essa é apenas a área desse semicírculo, tá bom? Vamos calcular agora a área do quadrado. Moleza, né? Para se determinar a área do quadrado, é só multiplicar a base vezes a altura, ou então pegar o lado e elevar ao quadrado, tanto faz. Nós temos 10 de comprimento e 10 de largura, o que dá 100 centímetros quadrados. Para achar a área do canteiro completa, é só somar 39,25 mais 100. Nós temos então 139,5 centímetros quadrados. A pergunta é: os 170 metros quadrados de lona que foram comprados serão suficientes para cobrir todo o canteiro, né? Resposta: sim. Será suficiente, aí ainda vai sobrar um pouco de lona, né, pessoal? Nós temos 139, quantidade de lona 170. Tá ok? Na 12ª, uma rodovia circular construída a 36 quilômetros do centro de uma cidade limita uma região dessa cidade. Nessa região, a população é de cerca de 900 mil habitantes.
Usando o valor de π igual a 3 para os cálculos, determine a densidade demográfica dessa região. Tá? Então, nós temos aí uma cidade. Ao redor do centro, nós temos uma rodovia circular, que fica a 36 km de distância do centro, tá bom? E dentro dessa região nós temos 900 mil habitantes. Ele pede para calcular a densidade demográfica dessa região. Primeiro, vamos calcular a área dessa rodovia circular, certo? Nós sabemos que a área do círculo é dada pela expressão πr ao quadrado. O valor de π vale 3, vezes o raio, que nesse caso é 36, ao quadrado. 36 ao quadrado dá 1.296 vezes 3. 1.296 vezes 3 dá 3.888 quilômetros quadrados, tá? Desculpem aqui, a unidade está errada. Se o raio está em quilômetro, então a área se encontra em quilômetros quadrados. A densidade demográfica é o total da população dividido pela área. É assim que a gente calcula a densidade demográfica de uma determinada região, tá certo? O total da população eu já tenho, são 900 mil habitantes. E a área nós acabamos de determinar, 3.888 quilômetros quadrados, tá bom? Dividindo aí esses dois valores, nós vamos ter um total de 231,4 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, o que é que nos informa a densidade demográfica? Nos informa a quantidade de habitantes dentro de uma determinada área. Ou seja, aqui, ó, a cada 1 quilômetro quadrado dessa região, nós temos aproximadamente 232 habitantes. Tá certo, turma? Lembrando que 1 quilômetro quadrado é como se fosse um quadrado onde cada lado mede 1 quilômetro. Dentro dessa área, nós temos 232 pessoas. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção. Deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.